Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impressões. Nele, semanalmente, nós temos a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória pessoal e também política de um dos 36 deputados paraibanos. E hoje o nosso convidado é o deputado Jutaí Menezes, do PRB. Deputado, seja bem-vindo ao Impressões. Eu já gostaria de saber, nesse início de programa, como é que foi a sua vida antes, a sua trajetória profissional antes de chegar ao mandato parlamentar? Antes de mais nada, alegria estar aqui no seu programa, Cláudia. Alegria nossa. E poder falar com todos os telespectadores, falar com o público, falar com os nossos eleitores também. E a minha trajetória política, ela basicamente começou nos meios sociais, né? Eu tive não propriamente dito uma vida profissional, porque eu não considero a função pastoral uma função profissional, mas sim algo que nos estimulou a fazer desde a minha juventude, quando eu conheci o Evangelho aos meus 12 anos, e já conheci na Igreja Universal do Reino de Deus, e tive um chamado convite da própria igreja para me tornar pastor, me inserir no instituto que a igreja mesmo criou, que era chamado Instituto Bíblico Universal, e passei ali a ter a minha vida pastoral. Mas antes, trabalhei como qualquer jovem, né, que inicia seu primeiro emprego como office boy, né? Aos meus 14 anos já comecei a trabalhar. E daí, meus 17 anos, eu já saí de casa para entrar nesse Instituto Bíblico e passei a ser pastor e estou até hoje fazendo aí 25 anos. Como pastor, quais as experiências que o senhor poderia citar como mais importantes? Eu acho que o que mais nos cativa é cuidar das pessoas, né? Ter a condição, a capacidade de receber uma pessoa que chega sem esperança, outros que nos ligavam na madrugada, eu que participei muitas vezes de programas na madrugada, de pessoas que puderam me procurar depois, dizer, olha, tal dia eu liguei para o programa, você me atendeu e eu estava desesperado, só me passava na minha mente era tirar a minha vida, porque eu já não tinha esperança de mais nada. E hoje estou aqui e eu que tive a felicidade. Ela dizendo que estava feliz, mas a felicidade estava em mim, naquele momento, em poder ajudar uma pessoa como ela, que estava sofrendo. Isso um homem que estava num hotel, inclusive, tinha tudo, mas ele se achava infeliz e a melhor forma que ele encontrava de resolver os seus problemas era dar o fim para a sua vida. Foi quando ele teve essa experiência de poder conversar conosco, teve a oportunidade ainda de ligar para o programa e eu atendi. Então, acho que isso é uma experiência que marcou muito a minha vida pastoral. Não lhe causou, não foi um choque para o senhor de se deparar com essa realidade? Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande de aconselhar alguém que está prestes a cometer um ato extremo como esse. Sim, a gente sente uma responsabilidade grande, né? Em função disso, até porque fica aquela coisa, o que aconteceu depois da conversa? Será que a pessoa de fato eliminou da sua mente aquele pensamento suicida ou ele teve uma recaída? Mas, para minha felicidade, eu pude reencontrá-lo, ou ele foi ao meu encontro, e dizendo que a vida dele estava outra após aquelas palavras. Que, na verdade, Cláudia, eu quase não falei, né? Eu apenas o ouvi, né? Nada além disso. E é isso que me surpreendeu mais, porque muitas pessoas estão passando por muitos problemas e elas querem apenas falar, desabafar. E serem ouvidas. E serem ouvidas. E foi isso que eu fiz. Eu só fiz me calar e ouvir o desabafo daquele homem e aquilo me marcou. E a única coisa, a palavra no final que eu disse para ele, olha, nós estamos de portas abertas, aguardando por você, porque tudo pode ser novo para a sua vida, tudo pode ser diferente, basta apenas uma única atitude sua, de você querer ser diferente, a sua vida mudar. Esse caso que o senhor acaba de relatar para a gente aconteceu, ao que me parece, em um estúdio de rádio. E o senhor tem uma formação também de radialista. Como é que foi isso? Eu até em função da nossa vida pastoral também,
E como você precisa ter uma DRT para ser apresentador de rádio, como você também, além de jornalista, é radialista, né? Eu tive que fazer o curso de radialista. E a igreja, eu acho que a época, pelo menos a época, achou que eu tinha um timbre bom de voz e eu passei a fazer esse curso e não só apresentava os programas religiosos, como também programas jornalísticos da grade da emissora, isso não aqui no estado, isso no Rio Grande do Norte, onde eu morei por 15 anos, formei minha família, pelo menos a minha filha nasceu no Rio Grande do Norte, e apresentava um programa jornalístico dentro da emissora de rádio, que eu também apresentava um programa religioso. E o que é mais difícil, o programa jornalístico ou o programa religioso? Ambos você tem uma responsabilidade grande, né? Uma de informar e passar a informação de forma isenta e que as pessoas possam tirar as suas conclusões. E a outra, a religiosa, que você está passando também, você deve passar a vida para as pessoas. Né? Eu acho que essa aí, aí já é minha concepção, né, como pastor, eu acho que é muito mais importante ainda, porque você vai estar passando uma experiência sua também. Eu acho que se torna até mais fácil quando você tem essa experiência, uma experiência de conviver com aquilo que você está pregando, daquilo que você está falando. Porque não basta apenas você ter a Bíblia e falar da Bíblia, porque você falar, qualquer um pode falar. É que você pegar uma notícia de qualquer notícia secular e passar a informação. Não é basicamente passar a informação para as pessoas, é você passar aquilo que você está vivendo, aquilo que você quer também, deseja que as pessoas passem a viver. Então, eu acho que a parte religiosa, ela se torna muito mais pragmática do que a parte jornalística. E em que momento exatamente se deu essa decisão de concorrer a um mandato como deputado? A minha vida política, ela não começou na Paraíba, ela começou no Rio Grande do Norte. Talvez por esse meu contato, muito programa de rádio, porque eu passei a fazer um programa de meia hora, aumentou para 1 hora, aumentou para 2 programas, um pela manhã e o outro final de tarde. Daqui a pouco estava fazendo 3 programas, de manhã, meio-dia e encerrando à noite. Deu talvez essa visibilidade, o trabalho social que eu já desenvolvia lá com a associação, que era uma associação da própria instituição, da própria igreja, a nível nacional, que era a ABC, Associação Beneficente Cristã, e talvez por esse meu engajamento, por essa minha ação também social, a igreja achou que eu tinha condição de disputar uma eleição. E a minha primeira eleição foi já de deputado federal, pelo Rio Grande do Norte. Eu tive quase 40 mil votos. Em que ano foi isso? Isso foi no ano de 2002, salvo me engano, 2002, de deputado federal. Daquele dia em diante, daquela eleição em diante, passei uma atividade, passei a ser mais frequente as minhas atividades políticas. E quando a igreja, fui fundador do Partido Republicano lá no Rio Grande do Norte, e aí eu passei a coordenar o trabalho, tanto no Rio Grande do Norte como na Paraíba, o partido. E aí eu teria que escolher um lugar que eu deveria me fixar, deixei o partido, o comando do partido lá no estado com outra pessoa e me fixei aqui cuidando do partido, reorganizando o partido aqui no estado. Foi como eu cheguei aqui. E por que a sua escolha pela Paraíba, deixando para trás uma carreira que já estava consolidada, dando frutos lá no Rio Grande do Norte? Essa foi a pergunta que muitos me fizeram. Mas, rapaz, o seu nome aqui já está consolidado, você já é conhecido, as pessoas lhe conhecem, você já foi votado. Por quê? Então, como nós tivemos alguns, já coordenavam o trabalho nos dois estados, né, e o partido aqui estava precisando se reorganizar, disse, olha, como o partido já está organizado aí no Rio Grande do Norte, nós vamos precisar que você faça o mesmo trabalho na Paraíba. Isso há 6 anos, quase 7 anos atrás. Né? Foi quando eu vim para cá e 1 ano já aqui, disseram, olha, nós não temos outro nome. Como você já tem uma experiência política e ainda não temos essa pessoa que tem essa experiência política, tínhamos pessoas
que já fazia um trabalho aqui, até vereador na capital, do nosso partido, mas não tinha a experiência que achavam que eu tinha, que eu ainda continuo não achando que não tenho, né? E escolheram o meu nome, então, para ser candidato a deputado estadual. Foi como eu me ingressei na política da Paraíba. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai aproveitar para saber se o público religioso e político da Paraíba é diferente do público potiguar. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Impressões, hoje recebendo o deputado estadual Jutaí Menezes, do PRB. No bloco anterior, ele já falou sobre o início da carreira dele como político e fundador de partido do PRB, e eu deixei uma pergunta no ar, deputado. O público, tanto religioso quanto o político, é diferente na Paraíba do Potiguar? Não, eu acho que não. Eu acho que a questão evangélica, religiosa, ela parte de um princípio, né? E aí esse princípio, ele é em todos os lugares. Agora, é certo que há hábitos, costumes, né, de cidade para cidade, de estado a estado, e aqui na Paraíba eu não notei essa diferença. Eu posso lhe dizer o seguinte, que no Rio Grande do Norte eu tinha pelo menos um acesso muito maior, conhecia muito mais pastores, eu tinha um convite muito maior para frequentar, visitar outras igrejas e até mesmo usar o púlpito e pregar nessas igrejas, não com tanta frequência como é no Rio Grande do Norte. Eu acho que lá já se tinha essa abertura, né? Nós conseguimos quebrar um certo paradigma que existe dentro até nós mesmos, pastores, nós criamos, de não frequentarmos ou participarmos de cultos de outras denominações, pelo menos na Universal. E eu consegui quebrar isso, nós conseguimos quebrar isso. Então eu visitava muitas igrejas, pregava nas igrejas de Assembleia de Deus, nas igrejas batistas, das mais tradicionais a não tão tradicionais. Então a única diferença foi essa, está sendo essa. Mas no quesito de fé é a mesma, não há diferença alguma. Em relação a Edir Macedo, para muitos é uma figura controversa. Ele, em alguns casos, é bastante criticado. Na sua avaliação, quem é Edir Macedo? Um professor, né? E, aliás, ele mesmo diz isso, que a Igreja Universal, ela tem sido uma escola, uma faculdade. Para mim, foi uma faculdade. Eu defino como um homem muito sincero. Ele não mede as palavras para colocá-las. Se essas palavras vão de encontro a qualquer pessoa ou até mesmo contra ele. Ele é muito honesto. E a pessoa, quando ela é honesta, ela é sincera, ela cria um conflito com alguém que é contrário àquele pensamento dele. Então, ele é esse tipo de pessoa, honesta, sincera, realista e não esconde nada. Ele fala aquilo que sente, aquilo que pensa. O senhor teve muito contato com o Edir Macedo? Não, o nosso contato é um contato, até porque ele viaja muito, mas semanalmente nós temos reuniões com ele, pelo menos por videoconferência, todo o Brasil, nós temos semanalmente uma reunião com ele. É uma rotina, então? É uma rotina. Sua família participa do seu mandato, participa também da vivência da igreja? Ah, sim, se não fosse a família, não teria nenhuma condição de estar onde estou, né? Eu dou a importância muito grande à família. A minha esposa, à medida que é possível também, ela participa comigo das atividades políticas, das visitas aos municípios, na campanha, no dia a dia. Não pode estar todos os dias, infelizmente. Se eu pudesse, não ela estaria comigo, mas eu estaria com ela. Levaria comigo em todos os lugares, mas tem os seus afazeres também em casa, como os seus afazeres, as suas responsabilidades também internamente na igreja, porque ela participa ativamente dos trabalhos também social e religioso também da igreja. Nós temos uma filha
essa filha, uma filha de 19 anos, que já está na faculdade, que também tem que ter esse cuidado também com a filha, além de cuidar de mim, tem que cuidar da filha. Bom, e voltando agora ao partido, o PRB é um partido evangélico para evangélicos ou essa seria uma definição muito rigorosa, muito estreita? Não, eu acho que é preconceituosa também por parte de algumas pessoas, porque, na verdade, quem fundou o partido, na sua maioria, eram parlamentares evangélicos e da Igreja Universal. Então, rotularam o PRB como um partido da Igreja Universal, quando, na verdade, a Igreja não interfere em absolutamente nada dentro do partido. Nós, por exemplo, temos vários estados, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, o presidente não é pastor, não é evangélico, não é? Nem sei se tem alguma religião. No Maranhão, que é o deputado Kleber Verde, também não é uma pessoa religiosa, e faz parte dos quadros do partido, e tantos outros estados, os presidentes não são ligados à Igreja Universal. Como ele foi fundado por pessoas que eram do PL, inclusive, e saíram do PL e vieram para o PRB, então criaram esse rótulo. Eu lembro de uma frase de José de Alencar, que foi presidente de honra do nosso partido, o saudoso José de Alencar, e numa convenção a nível nacional ele falava isso. Anteriormente, o presidente dizia que o partido não era da Universal. E José de Alencar disse, olha, vamos quebrar, deixar de falar que não é, e dizer a partir de hoje que é. E eu me orgulho muito em fazer parte desse partido, que rotularam como partido da Igreja Universal. E aquilo, de certa forma, pegou todos de surpresa, porque nós estávamos querendo quebrar essa questão, esse rótulo que existe, essa vinculação que querem criar o Universal e o PRB, e chega o José de Alencar e diz que não, é o partido da Igreja Universal. E ele não é da Igreja Universal. Ele é um católico, e como ele dizia, católico apostólico romano, né? E que tinha um respeito muito grande por todos nós do partido, e foi uma perda muito grande, não só para o partido, e nós acreditamos também para o Brasil. Já que o partido não é da Universal, como é que poderia se definir a missão, o objetivo do PRB? Definiram como um partido que quer criar algo de novo, algo diferente. E você não pode criar algo novo, diferente, com um único pensamento, um pensamento religioso. Nós temos que pegar pessoas, independente de sua religião, porque a política, ela não pode ser discutida, a política, de forma religiosa. Nós queremos discutir a política dos seus avanços sociais, também econômicos, e trazer pessoas que tenham esse pensamento. E aí você tem pessoas católicas, você tem pessoas espíritas, você tem ateus, que têm esse raciocínio, que pode convergir conosco, com seus pensamentos, com seus ideais, e levar isso. E é isso que o PRB está querendo criar. E é isso que nós estamos tentando e vamos conseguir. Aqui na Paraíba não se percebe tanto a força de uma bancada denominada evangélica, mas no Congresso Nacional ela é citada muitas vezes e defende de maneira uníssona determinadas bandeiras. O senhor se define como um parlamentar da bancada evangélica? Até porque, salvo enganos, se tiver algum eu desconheço, mas aqui na Assembleia Legislativa o único sou eu, né? Como evangélico sou eu. Nós temos o Frei Anastácio, que é católico, outros católicos também, temos outros parlamentares que são ligados, são maçons, mas evangélico... Mas o senhor se identifica com esses temas, as bandeiras defendidas pela bancada evangélica? Me identifico muito, né? Na defesa da família, na defesa dos bons costumes. E quando eu digo defesa da família, eu digo... Da família ou das famílias? Das famílias, né? Porque aí quando diz das famílias, porque a família é algo muito, não diria famílias, porque a família é uma só. Né? A família ela é construída dentro do princípio que a Bíblia ela nos ensina, né? E lá no Gênesis, o próprio Deus diz, deixará o homem sua casa e unirá-se à sua esposa, como vice-versa. Então, essa questão de família,
o que se trataria famílias? Aí a questão é, qual o seu pensamento ou de algumas famílias? Porque existe uma discussão hoje no país a respeito, inclusive há uma consulta na Câmara dos Deputados para saber quais os tipos de famílias que o brasileiro considera como um núcleo familiar. E o senhor está dizendo, em outras palavras, que seria a família formada por um casal heterossexual. O tradicional, né? O homem, a mulher, os filhos. Até porque a única pessoa que teve o dom de Deus para conceber é a mulher. O homem não tem essa condição, essa capacidade. E eu acho que, à medida em que as pessoas se afastam do princípio família, ela vai estar se afastando também de todos os seus princípios morais. Não estou dizendo com isso que a pessoa que tem uma opção homossexual, que ela não tem princípios morais. Eu conheço pessoas, trabalho com pessoas, até assessor meu, que é homossexual, e é uma pessoa de princípio, de respeito. O que falta no ser humano é esse princípio, mas é também uma pessoa que veio formada de uma família. Ele sabe o que é o princípio e o respeito ao seu próximo, aquela pessoa que está ao seu lado. Então, quando você diz família, eu entendo que é isso. O modelo tradicional. O modelo tradicional. Muito bem. Nós vamos a mais um breve intervalo, voltamos em instantes para concluir essa nossa conversa com o deputado Jutaí Menezes. O Impressões está de volta e hoje tendo como convidado o deputado Jutaí Menezes, do PRB. Deputado, o senhor integra aqui na Assembleia a Comissão de Direitos Humanos. E aí, por falar em polêmica, em controvérsia, sempre que se fala em direitos humanos, há aquele senso comum que imagina que direitos humanos servem para defender bandido. O que é que o senhor diria diante dessa assertiva? Uma concepção equivocada, né, das pessoas. Os direitos humanos servem para defender o direito de todos, do bandido, da família, de toda a sociedade, né? O fato de ser bandido não quer dizer que deve ser isolado, discriminado e não tem direito algum. Tem tanto direito como nós que estamos livres, né? Não sei até que ponto é essa liberdade nossa. Então, eu acho que é uma concepção equivocada das pessoas. E aqui, já fazendo alusão ao deputado Frei Anastácio, que bem colocou quando assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que estaria ali para defender o interesse de todos, né? Não só do bandido, como muitos assim, não é do bandido, é o direito da sociedade. E ainda como bandido, um criminoso, mas faz parte da nossa sociedade. E gostaríamos muito que o sistema carcerário, o sistema prisional pudesse ressocializar essas pessoas. Em relação a esse tema da redução da maioridade penal, também é outro tema muito em voga, muito discutido atualmente, qual é a sua opinião? É uma discussão até dentro de casa, viu, Cláudia? Em casa nós temos essa discussão. A minha filha, ela diz, mas pai, o senhor é a favor da menoridade penal, mas não pode. Eu digo, bom, qual é o seu raciocínio? Ela diz para mim, não, mas se botar o menor, vão pegar outros menores ainda para colocar na vida do crime. Eu digo, não, vão pegar porque continuam usando esses menores. E se eles não forem responsabilizados também por suas ações, eles vão achar que a vida do crime é a melhor forma para eles a impunidade é a melhor maneira que eles vão ter para cometerem as atrocidades que eles cometem. Então, eu sou basicamente favorável à redução da menoridade penal. Para os 16 anos. Para os 16 anos. E aí, nessa discussão, o que se coloca como até estudante de direito que ela é, mas precisa mudar o sistema. Sim, então vamos mudar o ECA, vamos mudar o sistema prisional, porque, Cláudia, se disser assim, não vai ter onde colocar. Não vai ter onde colocar, continua sem ter onde colocar.
né? Vai colocar o menor junto com o criminoso de alta periculosidade. Mas esse menor vai para uma instituição nossa de recuperação, mas ali também ele tem sujeito de 16 anos, 15 anos, que é pior do que um bandido que está no presídio. Você tem no presídio uma pessoa que roubou uma lata de leite para dar sustento, para dar de comer para o filho, porque estava com fome. Então, e está ali cometendo, pagando por um crime, como se o outro que assaltou um banco, tirou a vida de um pai de família para roubar o dinheiro que ele tinha para fazer a feira. E está ali cometendo também o mesmo crime. Então, se formos partir para a injustiça no aspecto legal, então vamos fazer então com que essas pessoas que roubaram uma lata de leite, 1 quilo de farinha, roubaram 1 quilo de carne para dar de comer ao filho, que ele não cumpra a pena também. Mas a nossa lei diz que não tem distinção de crime. Crime é crime. E por que fazer a distinção de um menor de 16 anos que tira a vida de um pai de família ou qualquer outro? O senhor não acha que o menor de idade, o adolescente, ele teria uma possibilidade maior de ser ressocializado ou a chance é a mesma de um adulto? Não, as chances são muito maior, né? Porém, nós observamos em algumas entrevistas que eu já presenciei de menores, que ele criou um ódio, uma raiva, uma ira tão grande contra o sistema que ele mesmo não quer se recuperar. Ele acha que o fato dele estar na vida do crime é o sistema que o levou a isso. Eu vim de uma família pobre, né? Eu vim de uma família que eu era alimentado com sobras de feira que a gente pegava para comer final de tarde. Minha mãe saía de casa às 5 horas da manhã para fazer faxina, para trazer alguma coisa de dentro de casa. Nós ficávamos trancados dentro de casa, portas fechadas, com medo que alguma coisa pudesse nos acontecer, né? E chegava ela, e alguém ia, cuidava da gente, meio-dia, dava o almoço e nós íamos para a escola. Eu fui criado sem nenhuma condição, desejando você, não é talvez não tenha a minha idade, mas era daquela época que usar quichute era algo assim como se fosse um tênis. Quem tinha um All-Star naquela época era rico, né? E quem só tínhamos condição de ter o quê? Conga. Ou então, muito mal, uma conga. E ir para a escola de chinelo. Mas nunca desejei roubar, furtar para ter um quichute. E se chegasse com alguma coisa diferente em casa, minha mãe já perguntava de quem foi, quem lhe deu. Então, essa foi a educação que eu recebi. E fui educado dessa forma. Tinha criminosos? Tinha. Tinham drogados? Tinha. Mas nunca me envolvi com essas coisas. Então, o sistema não leva a pessoa assim. A educação também não, porque nenhum pai educa o filho para ser o que ele é. Mas as influências que o levam à prática criminosa é que faz o adolescente, seja ele de 16 ou de 14 anos, a praticar atos como nós estamos vendo aí hoje, sem nenhum amor ao próximo, sem nenhum amor à vida. Bom, deputado, vamos falar um pouco sobre os seus projetos. O senhor está já no segundo mandato, já teve a oportunidade de aprovar diversas propostas aqui na Assembleia. Quais delas o senhor poderia citar como, na sua visão, as mais importantes? Olha, eu considero um projeto importante na defesa do idoso. O idoso tem sido uma temática no meu mandato, como também a juventude, o jovem. Eu costumo dizer que são dois extremos, né? O idoso tem a sua experiência, produziu muito e acham que ele não tem mais capacidade por conta da sua idade. De certa forma, a sua mente é sadia, a sua mente raciocina muito bem, porém o corpo não corresponde com aquilo que ele pensa que ele tem capacidade de fazer. O seu corpo não responde à sua mente. E o jovem tem a força, mas não tem a experiência, a maturidade que tem já o idoso. Então, no meu primeiro mandato, nós conseguimos aprovar aqui a prioridade e fazer com que o Estatuto do Idoso se cumpra. Porque o idoso vai fazer um exame, Cláudia, e chega a falecer, e esse exame não chega para ter um diagnóstico preciso
do tratamento que ele precisa ter. Então, eu tive esse cuidado para que o idoso ele seja bem tratado na saúde pública. E um outro que nós já entramos agora é para que o Estado, o Estatuto do Idoso diz que tem que reservar, salvo engano, 20%, 30% das casas populares para os idosos. Nós estamos, 10% para os idosos. Nós estamos pedindo que o Estado reduza isso, o Estado da Paraíba reduza para 3% das casas populares para o idoso. Então, eu acho que isso vai atender. O Estado já vem trabalhando em função disso, criando mecanismo para atender o idoso, como uma vila que foi feita para os idosos, mas... É o condomínio Cidade Madura. Condomínio Cidade Madura, mas você não tem um condomínio, não pode criar um condomínio em todos os municípios. Então, para que haja essa cota nesses municípios onde não tem condição de criar, porque só tem em João Pessoa e foi lançado em Campina Grande ainda esse ano, para que o Estado possa dar oportunidade aos idosos de todo o Estado da Paraíba a ter o acesso ou uma facilidade maior à Casa Popular. Tem um outro projeto seu, salvo engano, está tramitando, que cria um serviço de denúncias, uma central para receber denúncias de maus tratos aos idosos também. O idoso, ele tem essa questão. Aquele que é o cuidador, ele às vezes não só usa, ele abusa. Ele usa o cartão do idoso, saca esse dinheiro, falta remédio, falta alimento e ele fica usufruindo da aposentadoria do idoso. E nosso pensamento é que o Estado cria esse mecanismo, como há uma Secretaria da Mulher, para que se crie um mecanismo de atender esse idoso para ele ter essa defesa. Ele não tem a quem recorrer, não tem a quem se defender. E às vezes, se for reclamar com alguém, ele é muito mais maltratado. Então ele vai ter a oportunidade de poder ligar, ou alguém ligar, e a justiça, a polícia vai poder fazer a investigação e punir esta pessoa que maltrata e que tira proveito do idoso. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Impressões. Obrigado a você, Cláudia. Um abraço a todos os seus telespectadores e até uma próxima oportunidade. Bom, o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.